Olá pessoal, meu nome é João Vinícius, estou gravando esse vídeo hoje para a gente falar sobre renda fixa e as suas armadilhas. É normal a pessoa que vai começar a investir ter seus primeiros investimentos dentro da renda fixa e grandes investidores têm uma parcela do seu capital dentro dos investimentos considerados de renda fixa. Porém, muita gente começa a investir nesse mercado desconhecendo ou ignorando suas armadilhas. Tem algumas armadilhas que estão ali escondidas, camufladas nos investimentos de renda fixa, e é sobre essas armadilhas que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Esse vídeo ele é destinado a investidores iniciantes que estão querendo entrar nesse mercado de renda fixa, começar a fazer seus primeiros aportes, ou quem já tem o dinheiro lá investido, mas ainda não domina bem ali todos os mecanismos, conhece todas as variáveis. Então, nivelando aqui os conceitos, né, primeiramente definindo a renda fixa. Né, esse nome não é muito sugestivo, nem representa bem essa classe de ativos, mas por considerar a outra classe, que é a renda variável, não tem um nome tão prático, acabou pegando aí no mercado. Né? Mas dentro da renda fixa, nem todos os investimentos eles têm a sua remuneração fixa. Eu prefiro chamar essa classe de ativos de investimentos em crédito, porque a renda fixa nada mais é do que o movimento em que você empresta um dinheiro para um emissor de um título, e esse título é um título de dívida, então você está capitalizando esse emissor e ele assume o compromisso de devolver esse dinheiro rentabilizado depois. Ele te devolve esse dinheiro acrescido de juros. E esses juros são remunerados de uma maneira composta, né, seguindo aí os juros compostos. Então acaba sendo um investimento bem bacana, que traz um retorno legal, desde que a gente saiba escolher os emissores e as taxas que estão sendo oferecidas. Então, a partir desse momento, a gente começa a tratar os investimentos em renda fixa como investimentos em crédito ou investimentos em dívida. Né? E só nesse movimento de você emprestar um dinheiro na expectativa que ele retorne daqui a tanto tempo, meses ou anos, com os juros que são pré-combinados, já existe ali uma série de mecanismos e os riscos dentro desse mecanismo. E começando a listar esses riscos ou essas armadilhas, a que eu acho mais pertinente, e por isso eu coloco ela em primeiro lugar, é exatamente o risco de crédito. O risco de crédito nada mais é que um risco de calote. É você emprestar o dinheiro para o emissor e esse dinheiro não retornar. Você emprestou o dinheiro, você comprou aquele título de renda fixa, você comprou aquele título de crédito, aquele compromisso de dívida na expectativa de que ele retornasse daqui a X meses, acrescido com juros. E aí, por uma incapacidade ou insuficiência financeira, o emissor não consegue devolver esse dinheiro. Então, você, além de não ganhar os juros, perdeu o dinheiro todo, em parte, o dinheiro que você colocou junto com esse emissor, né, que você investiu através desse emissor. E dentro das classes de renda dos investimentos de renda fixa, né, que a gente tem dentro do Brasil, todos carregam, em certa medida, um risco de crédito. Alguns mais robustos, outros menos, como, por exemplo, os títulos públicos, os títulos que o governo federal emite e são acessíveis ao investidor pessoa física através do programa Tesouro Direto. Por mais que eles sejam os investimentos mais seguros, eles também carregam um certo risco, né? Como dizia o ex-presidente do Banco Central, o Pedro Malan, no Brasil até o passado é incerto. Né? Então, por mais que o risco de calote ao emprestar o dinheiro para o governo seja menor, ele não pode ser desprezado, não pode ser desconsiderado, ele é zero. Mas ele é muito menor do que você emprestar para uma instituição financeira, para um banco, por exemplo. E dentro do universo de bancos, financeiras, o espectro de risco ele é bem amplo. Né? Um banco grande, sólido, tem um risco de crédito muito menor que um banco pequeno, que tem uma capacidade de captação de recursos menor, tem uma base de clientes menor. E mesmo entre bancos grandes e pequenos, cada um tem ali a sua saúde financeira. Né? Então é pertinente que o investidor pesquise qual que é a saúde financeira, qual que é o histórico de pagamento desse emissor antes de colocar o dinheiro lá. Então a primeira armadilha é exatamente o risco de crédito, você ignorar o risco de crédito, e para escapar dessa armadilha, basta pesquisar a saúde financeira do emissor, o rating, que é a nota dada pelas agências de classificação de risco, também ajuda, mas tem uma pegadinha aí, porque o rating ele pode estar desatualizado, então é recomendado não confiar cegamente no rating. Uma outra barreira dentro dessa armadilha que a gente não pode deixar de considerar é o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, que acaba funcionando ali como uma segunda barreira na proteção de crédito. Porém, o FGC ele tem um limite
pro investidor em si, né, que hoje é 250 mil por instituição e por CPF, mas o FGC tem um limite próprio, que é o limite das reservas. Então, no caso de um início de um crash financeiro no Brasil, as instituições quebrando, pode ser que chegue na instituição onde você tem dinheiro investido, o FGC não tem mais reservas, e aí blá blá já era o dinheiro. O segundo risco que eu coloco aí nessa ordem de gravidade é o risco de liquidez. O que é a liquidez? A liquidez é a facilidade com que você converte um ativo em dinheiro. Então, ao comprar um título de crédito, um título de renda fixa, você colocou o dinheiro lá no emissor, para receber de volta está convertendo esse título em dinheiro novamente, né? A questão é que ao buscar rentabilidades maiores, você acaba perdendo liquidez. Então você empresta o dinheiro para o emissor te garante uma taxa acima da praticada pelo mercado, uns um pouco acima, outros mais acima, só que ele restringe a sua liquidez para você só receber esse dinheiro no fim do empréstimo ou no vencimento do título. Então, para investimentos dessa natureza, é recomendado que você coloque uma quantidade que você não vai precisar durante a vigência do título. Se você vai comprar um título de renda fixa que só vence daqui a 3 anos, o dinheiro que você vai investir lá tem que ser um dinheiro que você não vai contar com ele dentro desses 3 anos. Já vi muitas histórias tristes de pessoas investindo nesses títulos, atraídos por altas rentabilidades, mas no meio do caminho tinha um imprevisto, ele não tinha uma reserva de liquidez, e aí viu-se aí sem ter como acessar aquele dinheiro. O dinheiro estava lá, estava seguro, estava rendendo, porém ele não tinha como usar aquele dinheiro na hora, porque ele só ia acessar novamente aquele recurso investido no vencimento do título. O terceiro risco dentro da renda fixa que eu elenco aqui é o risco do investimento não render o que você estava esperando. Ele é um risco potencialmente menor, mas ele pode esconder coisas graves. A primeira coisa que eu acho que ele pode estar escondendo é que quando você fez esse investimento, potencialmente você não sabia muito bem o que estava fazendo. E aí tem uma decepção ali pelo rendimento. O segundo fator que pode estar escondido dentro desse risco é que a sua leitura de mercado no momento desse investimento ficou muito diferente do que aconteceu. Imprevistos acontecem, o Brasil é mago em surpreender os investidores, mas pode ser que não foi nenhum imprevisto, nem um fato tão grande assim, e foi só um erro de leitura seu. Então, ainda te dá uma chance de aprender com seus erros para você melhorar aí a sua leitura de mercado. Mas o que eu quero dizer com o investimento não render o que era esperado? Como disse, o nome renda fixa ele não justifica 100% essa classe de ativos, né, essa classe de investimentos. Então a renda fixa ela não é fixa, né? A não ser os títulos pré-fixados, onde a rentabilidade ela é pré-combinada no momento ali da compra do título, né, da contratação na venda daquele crédito, mas as outras formas de remuneração, seja indexado à inflação, indexado a juros, dependem do comportamento desses indexadores, né? O título que é indexado aos juros, que rende lá percentuais do CDI, a rentabilidade dele vai depender do comportamento do CDI. Um título indexado à inflação, como por exemplo os títulos do Tesouro IPCA+, as antigas NTNBs, elas vão depender do comportamento da inflação para que você conheça a sua rentabilidade. Então, a partir do momento que você compra o título, você tem uma expectativa de ganho, mas nada garante que aquela expectativa ela vai se concretizar. O dinheiro pode render mais, pode render menos, a depender da maneira como esse indexador se comporta. A única forma de você conhecer efetivamente quanto você vai resgatar, quanto você vai pagar de imposto, inclusive, são através de títulos pré-fixados. Então, dentro do universo da renda fixa, a gente tem mais ou menos esses 3 tipos de forma de remuneração de título, os pré-fixados, indexados a juros, indexados à inflação, e só no pré-fixado você conhece exatamente, você tem como calcular exatamente quanto você vai resgatar no vencimento do título. Nos outros você tem como fazer uma simulação, uma estimativa, mas é impossível cravar quanto em reais você vai resgatar no fim daquele investimento. E puxando esse gancho, eu deixo o quarto e último grande risco, né, ou armadilha dentro da renda fixa, que é o seu título render menos do que a inflação. No Brasil, a taxa de juros, né, a taxa básica de juros representada pela taxa Selic, ela é um instrumento de controle da inflação, ou seja, a inflação começa a subir muito, o governo vai e aumenta o patamar da taxa de juros para conter esse avanço. A inflação caiu muito, ele pode fazer cortes nessa taxa de juros, estimulando o crédito, voltando a fomentar ali o crescimento através de um crédito mais barato. Então, nesse meio tempo,
a inflação ela vai variar muito e vai induzir aí uma variação na taxa de juros. Isso para investimentos pré-fixados, e aí o maior risco que se liga na poupança, que com a taxa Selic acima de 8,5%, ela vai ficar com o rendimento travado em 6% ao ano. Então, se a inflação supera muito, se a inflação passa de 6%, a poupança já ficou para trás e já vai ter um rendimento real negativo. O nominal, o dinheiro vai continuar crescendo, você vai continuar recebendo os juros na poupança a cada 30 dias, mas se você levar em consideração o juro real, descontando a inflação, esse investimento vai ter um rendimento negativo. E é o mesmo risco que se aplica aos pré-fixados, que ao travar a taxa contratada no momento da compra do título, pode ser que aconteça um imprevisto aí muito grande e durante aí a vida útil, né, antes do vencimento desse título, a inflação suba muito e aí o seu título vai ficar com rendimento menor do que a inflação. As outras classes, no caso indexados a juros e a inflação, elas vão, de certa forma, acompanhar essa escalada de juros que é consequência de uma escalada da inflação. Agora, o pré-fixado tem esse risco de render menos. Agora, ao contratar um pré-fixado hoje, a margem dele em cima da taxa Selic é geralmente considerável, né? Então, o maior risco mesmo, nesse caso, fica para a poupança. Com a taxa Selic, que é a taxa básica de juros, abaixo de 8,5%, a poupança vai render 70% da Selic. Então, ela já está perdendo para títulos conservadores, como um CDB 100% do CDI, ou o Tesouro Direto, por exemplo, que aí é a nossa referência de aplicação conservadora. Agora, acima de 8,5%, ela vai ficar travada em 6% mais a TR. Então, a gente também não tem como prever qual que é o comportamento da TR, a taxa referencial, mas dificilmente com a inflação acima de 6%, você vai ter um ganho real em si, investindo na poupança. E é isso aí, pessoal. Esses são basicamente os riscos, né, no início ali, do investimento de renda fixa, que muitas pessoas desconhecem ou acabam não considerando relevante por confiar no FGC ou por achar que o Brasil está livre de um risco aí de dar o calote na dívida pública ou entrar em moratória. Tem gente que considera o risco zero ao investir no tesouro, não concordo muito com isso. Mas basicamente são esses pontos aí que eu gostaria que você tivesse atenção antes de começar a investir aí, antes de botar o seu primeiro real na renda fixa. Se você já está investindo e não considerou esses riscos, vale fazer uma reavaliação aí de como estão seus investimentos e prestar atenção nesses pontos para os próximos aportes. E no mais isso aí, obrigado. Se tiver ficado alguma dúvida, deixa um comentário aqui embaixo que eu vou responder e tentar te ajudar. Valeu, obrigado.